Olá, nossas boas-vindas ao Depois da Aula. Hoje, ao vivo, porque é a edição especial da Semana da Comunicação do FIANFAAM 2021. Desde a segunda-feira, dia 25, passaram pelo nosso evento grandes profissionais da área, compartilhando suas experiências e orientações sobre importantes temas, como a comunicação no contexto da pandemia da Covid-19, a cobertura jornalística, da Tóquio 2020, em meio à pandemia 2019, e Sociologia do Cinema Brasileiro Contemporâneo. Além disso, também foi uma semana de muitas dicas sobre o mercado profissional e como se preparar para ele. Hoje, para encerrar a semana, vamos entrevistar o professor William Pianco, ele é supervisor de estágios de jornalismo da Econ, e os professores Bruno Casalotti e Tiago Venazzoni, que além de atuarem na organização do evento, também foram palestrantes. Professores, muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Olá, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, vamos lá. Professores, dentre outros eventos da universidade, vocês também colaboraram com a organização da Semana da Comunicação, certo? Quais foram os maiores desafios para realizá-la? Posso comentar um pouco? Bom, acho que a Semana da Comunicação ela é um evento muito importante assim dentro da instituição, porque ele é um dos poucos momentos de integração entre todos os cursos da área da comunicação, né? Claro que nós temos eventos menores que também dão conta dessa integração e os eventos em geral eles são abertos aos demais cursos, mas ali há uma integralidade mesmo mostrando um pouco essa interdisciplinaridade do curso, né? Ou dos cursos de comunicação. Então, acho que um grande desafio quando se dá à frente dessa empreitada, e na verdade nós aqui estamos como representantes desse evento, mas esse evento é feito por todos os professores, todas as professoras, né? Ele é um evento coletivo nesse sentido, porque de fato todo mundo está integrado dentro dele. Então, o grande desafio é você trazer esse passo da interdisciplinaridade, né? Então, é muito comum dentro dos eventos e dentro de algumas conversas e diálogos, você ter esse tom da interdisciplinariedade entre os cursos, a partir das perguntas dos alunos, a partir da própria fala dos entrevistados, de quem está ali ofertando para a gente um conhecimento, né? Então, acho que esse é um grande desafio e, por ser um grande desafio, é de grande importância, de grande valor isso dentro da Semana de Comunicação. Bom, estamos aqui eu, professor Tiago, o professor William, mas acredito que estamos falando em nome de todos os professores aqui da casa, né? Afinal de contas, como bem pontuou o professor Tiago, não somos apenas nós que estamos aí na organização do evento, são todos os professores. Certamente é uma grande oportunidade para tratar da interdisciplinaridade ou das interdisciplinaridades que permeiam e tangenciam os nossos cursos. E também é uma grande oportunidade da gente tratar com mais profundidade de certos assuntos que tangenciam ali as nossas aulas e os conteúdos previstos em nossas disciplinas, né? Muitas vezes conteúdos que não dá tempo da gente abordar com mais tempo, assim, né? Com mais profundidade ali na aula e que a gente tem a oportunidade de trazer isso para essas palestras, enfim, né? O grande desafio nesse sentido é pensar em temas que sejam instigantes para os alunos e que sejam conectados com os interesses mais imediatos ali das nossas disciplinas. Então, eu entendo que esse é o principal desafio. Sim, e além do que os professores trouxeram, o professor Tiago, o professor Bruno, e cumprimento mais uma vez a Janice, boa tarde, Janice, e a toda a nossa audiência da TV. Eu acho que a gente pode acrescentar também um momento específico, né, e atípico que nós estamos atravessando, né? Acho que para além de todos os desafios que nós temos normalmente na organização de um evento, que diz respeito a esse processo
da interdisciplinaridade, conforme foi destacado aqui, há também os desafios vinculados a uma articulação de agenda, né? Como há uma preocupação também em trazermos convidados e convidadas que estejam atuando nas mais diferentes vertentes da área da comunicação, seja do jornalismo, publicidade e propaganda, RTV internet, produção audiovisual, relações públicas, por serem convidados e convidadas de destaque e recorrentemente com compromissos, com muitos compromissos, né, a gente tem que fazer uma articulação prévia para que a agenda coincida, né? Então veja só como isso é um desafio bem posto também, né? Que ao longo de toda uma semana, diferentes profissionais destacados nas suas áreas de atuação estão aqui dentro do nosso escopo de atuação, né? Dialogando e interagindo com os nossos estudantes. Então, esse é um ponto que eu acho interessante a gente destacar como um item de desafio que é mais ou menos familiar à tradição da semana acadêmica ou da semana da comunicação. Mas eu acrescento o item específico do nosso momento, que já é de quase 2 anos, né, aquele que diz respeito aos processos em termos pandêmicos, né, ou aquilo que se dá nas interações remotas. Até agora, acho que a gente não atravessou nenhuma grande problemática, mas sempre corre aquele friozinho na barriga com relação à conexão segura, se nós vamos ter uma variação na internet e coisas que podem problematizar as mesas que foram previstas, né? E até o momento, acho que a gente não teve nenhum caso de problema com relação a isso, mas eu acrescentaria então mais esse desafio aqui numa organização de um evento tão grande e que envolve tantos nomes. Realmente é um grande desafio e que bom que está dando certo, né? Agora, professor William, os alunos, quando vocês estão aliás, todos nós, né? Nessa preparação para a Semana da Comunicação, os alunos conseguem ter voz de influência no sentido de sugerir convidados e temas? Sim, sem dúvida. Isso não se dá necessariamente às vésperas ou ou diretamente no planejamento ali da distribuição de mesas ou de convidados numa ordem de apresentação definida por eles, digamos assim. Mas ao longo de todo o semestre letivo, ao longo de todo o ano letivo, as trocas e as interações que nós vamos tendo com os estudantes em sala de aula e também com os outros eventos que vão acontecendo nas mais diferentes áreas de formação, né, não só em jornalismo ou RTV, né, como eu citei, PP, publicidade, RP também, além de produção audiovisual e os outros cursos vinculados, nós vamos tendo ali devolutivas a partir das impressões e das preferências que os alunos e alunas vão manifestando, né? Então, a partir dessas devolutivas, nós tendemos a ter troca sempre permanente com esses alunos. Então, a partir dessas trocas, desses diálogos, eles vão sinalizando aquilo que faz parte, né, do seu interesse mais imediato, e isso fica no nosso radar. À medida que o fluxo de trabalho vai avançando e as articulações para os convites começam a ser feitas, a gente vai lá, busca de memória ou na nossa agenda, né, nas nossas anotações e vamos pensando ali tudo que foi dito. É claro que há também sempre um ponto de equilíbrio entre aquilo que pode ser uma preferência dos estudantes e aquilo que o corpo docente julga oportuno e válido à medida que nós temos uma temática definida também para a Semana da Comunicação e para os outros eventos. Então é sempre a busca por um ponto mediano ali, mas é claro que todas as vozes são ouvidas, até porque uma das premissas dos nossos cursos é uma atuação democrática, né, e com a participação discente sempre muito ativa. Mas, claro, os professores aqui também podem, acho que tem muito mais a acrescentar também, o professor Bruno, Thiago, enfim, eu acho que é um ponto de vista, até como eles trouxeram, de uma unidade dentro desse coletivo que forma a Semana da Comunicação. Então, por favor, professor Bruno e professor Thiago. Eu acho que a gente está sempre recebendo feedbacks dos alunos, assim, né? Principalmente os professores aqui da casa são professores que costumam bastante ouvir sugestões, opiniões e feedbacks dos discentes da instituição, né? E é a partir dessas vozes que a gente vai construindo ali algumas percepções que mais tarde vão se materializar nas palestras e nos eventos que a gente ouve, né?
Por exemplo, uma palestra que eu dei junto com o professor Tiago aqui, né, na terça-feira, de manhã e à noite, que foi Sociologia do Cinema Brasileiro, surgiu justamente de alguns desses feedbacks que eu recebi em 2 disciplinas que eu lecionei esse semestre, né, que foi a disciplina de Cultura Audiovisual e Projeto e Inovação em Rádio e TVI, né. Então, ali surgiram alguns debates, algumas questões, algumas polêmicas ali, e os alunos falaram: "Pô, mas seria bacana ter um outro espaço para aprofundar nisso, né, que a gente está sempre sugerindo bibliografias, a gente está sempre sugerindo filmes, então, poxa, seria bacana falar nisso numa aula". E às vezes você não tem um espaço na aula, né, porque você está com já todo o cronograma estruturado, né, todo o plano de ensino, já roteirizado, assim, entre aspas, né, e não dá para ter muito espaço ali para fazer muitas mudanças dentro da disciplina que já está posta desde o primeiro semestre, desde o começo do semestre, né. Então, pô, seria bacana, professor, aprofundar, esse filme foi legal, vamos falar mais sobre ele, não sei o quê. E aí, juntando essas opiniões, essas sugestões, eu construí essas 2 palestras, então eu posso dizer que, particularmente essas 2 atividades que nós tivemos na terça-feira, elas surgiram, diretamente de um diálogo com os alunos, assim, né. E os professores, eles, vão construindo as atividades nesse mesmo sentido, né. Quer dizer: "Pô, professor, eu queria conhecer mais essa carreira. Pô, professor, eu queria conhecer mais o que que é trabalhar com isso, com aquilo, né, com esse tipo de trabalho, não sei o quê". E aí a gente vai convidando esses profissionais também, né, de áreas, profissionais que despertam interesse nos alunos, e a gente vai percebendo esses interesses em sala de aula, né. Então é isso, né, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem, ele sempre é construído no diálogo com os discentes. E essa é uma oportunidade que a gente tem para botar algumas dessas premissas em prática. Inclusive sobre essa atividade de terça de manhã, na verdade a atividade de terça, de Sociologia do Cinema Brasileiro Contemporâneo, né, que eu e o Bruno a gente organizou, mais o Bruno do que a mim, na verdade eu fui um convidado ali que o Bruno me chamou para dialogar. A terça de manhã teve a participação efetiva de alunos mesmo, na mesa, né, então, mais do que exatamente um feedback, é uma participação efetiva e a gente gostou muito, assumiu muito essa dinâmica e gostamos de tê-la feito, justamente por ter esse diálogo mais aberto, mais franco, com os alunos sendo membros, participantes da Semana da Comunicação, né? Achei isso muito relevante e um aprendizado também que a gente pode carregar para outros eventos futuramente. A pandemia, né, esse sistema remoto que a gente passou a ter em 2020, ele tem as suas dificuldades, como o professor William salientou no começo, né, e a gente torcia para que as coisas funcionassem minimamente dentro disso, mas ele facilitou em torno dos eventos a gente conseguir conversar com pessoas que em outros momentos a gente talvez não pudesse por conta do presencial, né, pelas distâncias físicas e tudo mais. Em 2018, por exemplo, teve um filme que foi inscrito no nosso festival audiovisual, Fianfaan, que é um filme chamado Tome Brilho, que foi premiado, venceu na categoria de melhor filme, e desde então eu utilizo esse curta-metragem porque ele tem vários aspectos de pós-produção dentro da construção dessa peça audiovisual, dessa narrativa. Então eu uso nas aulas de pós-produção. Isso tem sempre um apelo muito importante por parte dos alunos, porque é uma obra universitária, uma produção universitária, lá de Fortaleza, que veio ao nosso conhecimento aqui durante o festival, e eles também imaginam poder fazer aquilo, né? Tem uma coisa de interação que eles encontram nessa produção. Então, sempre houve esse desejo de trazer o diretor do filme ou alguém da produção para estar com a gente. A gente conseguiu isso ontem, na quinta-feira à noite. A gente teve a presença do Sávio Fernandes, que é o diretor do filme Tome Brilho, e ele apresentou vários aspectos em relação à pós-produção do filme, também discussões sobre produção universitária, e a gente percebe que isso aproxima muito mais o aluno, muito mais o discente, porque trata-se de uma realidade da qual ele está estabelecido hoje, né?
Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez ele não se interesse mais por produção universitária, por pós-produção audiovisual, mas neste momento é aquilo que traz um apelo, um interesse, e muitas dúvidas surgem também a partir desse interesse que os alunos têm. E isso é fruto desse feedback, né, que o professor William e o professor Bruno salientaram, disso como a gente recepciona também esse entendimento do aluno sobre a profissão que ele está querendo exercer, sobre o que ele está buscando, né, dentro desse conhecimento, desses conhecimentos que a área oferece. Perfeito, obrigada, professor Tiago. Então, agora vamos falar sobre network, porque a gente gosta muito de network, sobretudo nós que estamos nessa fase, entrando no mercado de trabalho. Então, essa troca de conhecimentos entre alunos e profissionais tão qualificados e com uma vasta experiência no mercado de trabalho favorece ainda mais a inserção desses alunos na área almejada, né? Pois consegue, por meio da Semana da Comunicação, aumentar o network. Para quem não sabe o que é network, quais dicas vocês dão para que comece a familiarização com esse tema? Acho que pode. Acho que uma coisa interessante que o Sávio falou ontem, está fresco na memória, por isso que eu trago, é você ter o que mostrar, assim, né? Então, ele falou que, por exemplo, durante o período dele na faculdade, né, ele era da Universidade de Fortaleza, etc., ele tomou isso como uma ideia, uma meta de ter produção, organizar ali minimamente uma produção, isso pensando nos alunos de audiovisual, evidentemente, mas você pode pensar essas dimensões para todas as áreas, né? Então você ter algo a mostrar, mesmo que você ainda não tenha tido uma experiência, um estágio, a gente sempre recomenda essa busca pela área, né? Por você cumprir determinadas práticas da área em estágios, etc. Em alguns cursos são obrigatórios, inclusive. Então, mas é importante ter essa dimensão de sempre produzir, sempre estar tentando organizar ou fazer, ou testar formatos, porque, como disse o Sávio, estava comentando, essa foi a porta de entrada para ele, assim. Quando ele estava com material, ele conseguiu interagir com as pessoas, ele conseguiu ser chamado para outras produções, e assim você vai construindo essa rede, né? Você vai, de alguma forma, organizando essa rede. Eu devo dizer, assim, que construir essa rede durante a faculdade é muito difícil, assim, muito complexo, porque ainda estamos iniciando no processo, acho que os demais professores podem falar um pouco mais sobre isso, mas a gente está construindo essa rede até hoje, assim, nós professores, já com uma idade mais avançada, né, já deixamos de ser estudantes de graduação há algum tempo, a gente está construindo essa rede até hoje, essa rede também ela se modifica, né, essa rede de trabalho, essa rede de confiança que você vai criando, essas interações que você vai se dando. Então, acho que também a gente dá tempo ao tempo, assim, também nessa construção de interações. Agora, uma coisa que é fundamental, assim, trabalhe em grupo, trabalhe com as pessoas próximas, dentro das suas salas de aula, dentro da sua universidade, faculdade, fazer esses trabalhos conjunto, porque são pessoas que vão trabalhar com você futuramente também. Então, já vai criando dentro da própria faculdade essas interações. Eu acho que o Thiago falou bem, né? Eu acho que essa fala do Sávio ela é bastante interessante, quer dizer, ter o que mostrar, né? E isso é peremptório, né? Quando a gente fala de um estudante de comunicação que tem que ter lá o seu portfólio, tem que ter lá o seu website, né? O pessoal de jornalismo tem que ter as suas reportagens, os seus textos, né? O seu álbum de fotografias para mostrar, o pessoal de rádio e TV, produção audiovisual, seus vídeos, suas produções, né? Pessoal de produção cultural, seu álbum de eventos que organiza, enfim, né? Então, acho que isso é muito importante, mas só isso não basta, né? Quando a gente fala de networking, né, acho que essa é uma palavra que ela circula no mercado, assim, e aí eu falando como sociólogo aqui, a gente pode usar também o termo capital social, né? É um conjunto de
relações e interações que você estabelece e que eles servem como algo que é valorizado e que serve como uma troca, né? Então, que pode ser trocado por alguma coisa, que pode ser trocado por um trabalho, que pode ser trocado por um contato, que pode ser trocado por uma oportunidade, etc., né? Esse capital social, e a gente percebe isso muito nas nossas experiências, nas nossas vivências em sala de aula, e a meu ver, né, ela tem 4 dimensões, assim, né? Eu destacaria 4 dimensões, né? Primeiro que é a dimensão da sala de aula, assim. Acho que o Thiago, ele falou muito bem, assim, quer dizer, o networking, ele começa na sala de aula, né? Tem muito aluno que não entende isso, né? Às vezes, quando entra na faculdade, assim. Então, às vezes, o contato, né, e o bom relacionamento com os colegas é muito importante, né? E define posições dentro desse grande espaço social que a gente chama de mercado de trabalho, que é um espaço social, né? Porque tem sociabilidades, tem interações sociais, tem marcadores sociais da diferença, tem construções sociais operando ali, né? Então a gente tem que descortinar isso e o aprendizado primeiro desse descortinamento desses processos acontece dentro da sala de aula, né? Às vezes você tem ali um colega que ele trabalha, vai abrir uma vaga na empresa dele, e se você tiver tido um bom relacionamento com ele numa atividade em grupo, se você tiver mostrado, né, vamos dizer assim, que você é proativo, que você tem iniciativa, que você tem boa vontade, ali isso já vai chamar a atenção dele, ele vai se sentir seguro para indicar você para uma vaga, né? Porque a gente não indica qualquer pessoa para uma vaga de trabalho, a gente só indica alguém que a gente tem segurança para indicar, né? Se a gente indica alguma pessoa, entre aspas, né, errada, né, que não é tão comprometida assim, né, e que pode vir a dar uma mancada no futuro, que muitas vezes quem se prejudica é também quem indicou, né? Então, tem essa questão que é uma troca, que ela é muito importante, ela começa na sala de aula, né? Portanto, uma dica que eu dou para os alunos, assim, né, não negligenciem os trabalhos em grupo, né? Não menosprezem o poder que um trabalho em grupo tem, essa é a primeira coisa. A segunda dimensão, que é a relação com os professores, porque muitos professores, eles são profissionais atuantes no mercado de trabalho, né? Tem ali já uma circulação naquele lugar, né, naquele espaço, nesses espaços, né? Nesses diferentes campos dentro desse espaço. Então, às vezes, a porta de entrada para um lugar no mercado de trabalho pode ser um contato com o professor, né? Às vezes, um dono de uma empresa que conhece ali um professor, fala assim, pô, você não tem um aluno bacana aí para indicar, né? Quantas vezes, né, a gente não recebe essas mensagens, né? Quantas vezes a gente não recebe mensagens de ex-alunos, inclusive, né? Tempos atrás, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha, né, que abriu uma vaga lá na empresa dela, ela trabalha numa emissora de televisão, ela falou, professor, a gente quer um aluno com um perfil assim, assim, assado, certo? Porque ela já sabe que nós, como professores, né, nós conhecemos os perfis dos nossos alunos, né? A gente já tem a possibilidade de fazer uma triagem, entre aspas, né? Então, acho que o aluno ele tem que prezar uma boa relação com o professor, não só por conta dos seus interesses mais imediatos ali na disciplina, com nota e etc., né, para passar de semestre, né, mas também porque às vezes o professor ele é um ponto de apoio importante, né, para você ter um lugar nesse espaço social. Uma terceira esfera, que eu acho que é uma esfera importante, que é a esfera da circularidade, né, quer dizer, você circular por eventos, feiras, simpósios, seminários, né, encontros de business, enfim, né, esses grandes encontros, né, esses real to see da vida, por exemplo, né, então, tipo, esses encontros de produtores de conteúdo, circular por esses espaços é importante para você perceber quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas no mercado de trabalho, né? Às vezes a pessoa acha que, olhando um catálogo de empregos, de ofertas de empregos, ela consegue ter uma dimensão de quais são as principais ocupações que estão sendo disponibilizadas ali, mas nem sempre. Às vezes você tem que circular por esses espaços, né? Eu vejo um aluno de produção audiovisual, ele tem que circular pelos espaços de cinema, de audiovisual, né? O aluno de jornalismo, ele tem que circular pelas feiras de jornalismo, ou seja, porque ali você vai travando esses contatos, né? E muitas vezes esses contatos, eles acontecem ali nos bastidores, é no cafezinho, é na lanchonete, é ali naquele lugar onde você vai estabelecer ali uma relação, uma inter-relação, uma interconexão pessoal que é muito importante. E a quarta dimensão, só para
concluir aqui, me estendi um pouquinho, mas acho que era importante falar sobre isso, que é a dimensão do próprio trabalho, né? Quer dizer, você entender que você, dentro do seu próprio trabalho, você não está só ali empregando a sua força de trabalho dentro de um processo produtivo, né? Mas você também está cultivando ou cativando dimensões relacionais intersubjetivas que são muito importantes, né? Que envolvem camadas de afetividade, que envolvem camadas de interconexão, de familiaridade, né? De assimilação, que são muito importantes, assim, né? E sempre lembrar que o networking, ele nunca acaba, né? Acho que ele só acaba quando a pessoa se aposenta, né? Eu só queria dar uma palavrinha, Janice, só para concluir, enfim, dialogar aqui com vocês todos. Pronto, acho que o Bruno e o Thiago trouxeram assim, um panorama bastante alargado do que eu poderia também dizer a esse respeito, mas só para ilustrar que a instituição, né, que é a FIAN, FMU, FIAN-FAAN, tem oferecido muitas iniciativas que complementam, que reforçam tudo isso que eles trouxeram, né? Às vezes a gente pode as estudantes podem eventualmente não associar uma coisa a outra imediatamente, quando os professores trazem assim, termos que vão didaticamente ilustrando aquilo que está no campo de uma percepção, mas na prática efetiva nós temos exemplos disso, como a própria Semana da Comunicação, né, com tantos convidados que vieram. Ontem mesmo, numa transmissão feita, que contou com o acompanhamento da equipe da FMU TV, nós tivemos a presença da Priscila Santana, que é gerente de comunicação da Ginomoto no Brasil, veio conversar conosco, encerrou a sua fala ontem, já mais para o final da sua fala, anunciando uma oportunidade na própria empresa. Não é? Então, isso é um exemplo de uma extensão de uma rede que, no primeiro momento, poderia simplesmente passar por mais um evento, para alguns, mais uma palestra, mas pode ser para além dessa oportunidade que ela anuncia ali, dentre outras, que a Semana da Comunicação provavelmente anunciou e outros encontros também, o próprio contato com ela, né? É extremamente familiar, comum que os nossos convidados ao longo da semana deixam seus contatos, seus perfis de Instagram, seus perfis no LinkedIn e assim por diante. Então, estar atento a esses contatos que são anunciados justamente para alargar, né, as suas ações, né? Muito dentro do que o professor Bruno trouxe para a gente. Além disso, também é importante a gente pensar que a construção desse portfólio ela pode se dar para além dos trabalhos em sala de aula, como bem colocou o Bruno, em outras iniciativas, né? Por exemplo, nós tivemos, ao longo da Semana da Comunicação, na quarta-feira e na quinta-feira desta semana, o segundo seminário de iniciação científica, né? Que contou, então, com a apresentação de pesquisas de iniciação científica, como o próprio nome já sugere, de estudantes de todas as áreas da comunicação. Então, ali também é uma outra oportunidade da gente ter um cruzamento interdisciplinar e que habilidades acadêmicas, digamos assim, possam ser desveladas, né, apresentadas, e outros colegas que eventualmente não estão no dia a dia ali de sala de aula passem a conhecer outros trabalhos, e aquilo, sem dúvida, pode ser um ponto de destaque no momento futuro. Além disso, temos também os núcleos de estudo, né, que é importante a gente lembrar que os núcleos de estudo, e aqui eu destaco 4 deles, né, o NERD, o NUJ, o NEMA e o NERA, que são também espaços de convergência, ou seja, de encontro de estudantes de diferentes semestres e diferentes cursos. Né? Então, ali, às vezes, por um ponto de interesse específico, eventualmente o NERA, né, que é o Núcleo de Estudos Étnicos Raciais, a partir dessa temática central, diferentes estudantes, jornalismo, relações públicas, vão se encontrar ali e vão estabelecer uma relação profissional que até então era imprevista em sala de aula. Né? Então, é uma forma também da gente ir alargando essa rede. E aí só reforço que os meus 2 colegas e amigos trouxeram. Né? É um processo contínuo. Né? A gente não vai encerrar esse comportamento quando saímos da instituição, quando saímos da graduação. Né? É um fluxo permanente, porque estamos vivos, vamos sempre, enfim, interagindo e procurando alimentar e estender essa rede. Né? Acho que é um pouco por aí que a gente vivencia essa experiência também. Para quem não sabia o que é network, saiu sabendo e ainda com excelentes dicas.
a respeito. Mas vamos lá, a Semana da Comunicação, ela vem acontecendo de forma remota desde o início da pandemia, né? Então, como tem sido a participação dos alunos? Eles são mais participativos na questão de trazer mais dúvidas ou eles estão mais passivos, apenas como ouvintes? Olha, eu acho que a gente, inegavelmente, tem tido um público mais presente, assim, né? Acho que isso, as plataformas facilitam um pouco o acesso dos alunos a essas atividades. A gente já tinha uma boa repercussão no presencial, né, dos alunos, nos eventos, etc. Mas isso deu a perceber a diferença que a gente tem em eventos com mais pessoas nas plataformas online. Eu acho que essa questão do nível de participação, né, acho que isso já denota um interesse maior, assim, pelas atividades, né, o fato de você estar lá presente, assistindo e participando. Mas eu acho que em relação a nível de participação, não sei se teve assim uma grande diferença entre o ambiente presencial e o ambiente remoto. Assim, acho que as perguntas elas sempre acontecem, ocorrem por conta desse nível de interesse que os alunos têm pelos eventos. A única diferença nesse caso é o modelo como essa pergunta é feita. Ela é feita pelo um chat, não mais levantando a mão, pedindo o microfone para falar ou enfim, perguntando dentro de uma sala de aula. Mas acho que é inegável que você tem, acho que tudo como acontece no ambiente virtual, assim, né, os números são muito diferentes, assim, né, quando você vê para o presencial. Então, sei lá, um vídeo no YouTube com 5.000 visualizações, ele não é um vídeo tão grande assim, mas se você colocar 5.000 pessoas dentro de qualquer ambiente, é um evento de sucesso, né? Então, acho que isso também reverbera de alguma maneira dentro da diferença entre os eventos presenciais e os eventos remotos. Alguém deseja complementar? Eu acho que são participações diferentes, né? São formas diferentes de participar, né? Ah, a participação pelo ambiente virtual tem essa vantagem que o professor Tiago colocou, né? Se perdem algumas coisas, evidentemente, né? Porque às vezes o presencial ele oferece ali formas de contato e proximidade que são mais calorosas, vamos dizer assim, né? E no presencial tem aquela coisa que é muito importante, que é a conversa de bastidor, né? Que é uma coisa que às vezes ela se perde um pouco pelo virtual, né? Mas nem por isso os nossos alunos deixaram de participar, né? Na verdade, aqui na FIA a gente tem aluno que participa bastante, né? Os nossos alunos, tradicionalmente, eles são alunos que eles não têm freios, assim, né? Eles têm uma vontade, eles têm um impulso muito grande para se apropriar daquele espaço que eles participam, né? Pelo menos eu falo aqui da minha experiência, né? E acho que as palestras e os eventos pelas plataformas digitais, elas têm também uma outra vantagem, né, que eu acho que é interessante, que às vezes você tem um aluno que é um pouco mais tímido, né? E às vezes ele, ali no presencial, talvez ele não se posicionasse, porque não sei o quê, né? Às vezes ele um pouco de vergonha, um pouco de timidez ali de falar, de pedir a palavra, né? Mas no virtual, às vezes pelo chat, ele vai lá e se posiciona, né? Enfim, eu considero as duas formas muito importantes, né? E vejo muita participação nas duas, né? Então, só pontuar que talvez assim o interessante seria a gente, enfim, depois que a gente puder, né? Depois que a pandemia ela começar, né, a passar, né? Depois que a gente tiver mais oportunidades, depois que a gente tiver mais segurança do ponto de vista sanitário, né? Talvez pensar em formas combinadas de eventos, assim, justamente para poder abarcar essas diferentes camadas de complexidade aí na interação e na interatividade. Eu teria muito pouco a acrescentar a partir do que já foi dito, só
Só faria um complemento aqui, algo que talvez nem caiba tanto a gente estender por hora, mas é sempre curioso também a gente levar em consideração quais são os signos que representam um gosto ou um desgosto, diríamos assim, que passam a ser possibilidades pelo meio remoto, né? Então, quando nós temos os eventos presenciais, a gente manifesta ali o nosso agrado, talvez com uma famosa medição de aplausos, né? Lá um pouco o Silvio Santos, ali medindo qual foi o nível de preferência da audiência, alguma coisa assim, às vezes um assovio, enfim, manifestações dessa ordem, né? No campo agora do digital, quando nós transitamos, então, para ele, nós temos vários recursos nas plataformas que vão indicando essas preferências ou, né, o nível dessas preferências. É claro que aqui não seria o momento da gente estender muito nesse diálogo, mas vale lembrar, nós poderíamos colocar ali o coraçãozinho, a palma, né, enfim, o olhinho brilhando, coisas do gênero que vão indicando diferentes nuances dessas preferências. E é engraçado, é uma curiosidade que a gente pode, como o Bruno colocou, né, depois que a gente voltar a ter experiências, quando passarmos a ter talvez experiências híbridas, né, uma mescla entre eles, talvez verificar o que seria o correspondente ao nível de palmas a esses símbolos que nós vamos indicando agora com o sistema remoto. Enfim, fica a dica aí para um estudo futuro, para quem tiver interesse em avançar. Ótimo. Professor William, então você acha que é possível que no próximo ano a Semana da Comunicação possa ser presencial? Eu acho que é possível, sim, né? Acho que existe essa possibilidade. Tudo vai depender, então, dos protocolos de segurança, do avanço do ritmo da vacinação, daquilo que institucionalmente for entendido como um âmbito de segurança para docentes e discentes, né? E aqui fica também um comentário que eu acho que é muito importante, uma vez que nós estamos na Semana da Comunicação, que não deixa de ser sempre uma semana vinculada à ciência, né? Uma semana vinculada ao aprendizado e às trocas de teorias e conceitos, né? Tudo vai depender, então, do avanço da vacinação, que é fruto, então, de uma prática científica, né? Então, quanto mais a ciência fizer o seu trabalho, e quanto mais o campo da comunicação ajudar a aceitarmos que o papel da ciência é importante neste momento, mais rapidamente a gente vai retornar para o convívio presencial, né? Então, crente que nós, da comunicação, não só no limite da nossa instituição, mas da nossa atuação profissional, e de que a percepção de que a ciência é transformadora, sim, da nossa sociedade para um processo para o melhor, né? Eu tenho esperança que sim, de que a gente vai conseguir ter uma semana da comunicação no sistema presencial, né, e não mais no remoto. Acho que é um pouco essa minha expectativa, sim, em função do que a gente vem acompanhando. Amém. Agora eu quero falar com o professor Bruno e o professor Tiago. Vocês comandaram juntos, na terça-feira, pela manhã e pela noite, a palestra Sociologia do Cinema Brasileiro Contemporâneo. Pela manhã, vocês fizeram uma análise do filme Branco Sai, Preto Fica, uma crítica social à descarada violência policial movida pelo racismo. Então, eu gostaria que vocês nos contassem o porquê da escolha deste filme e o que essa oficina rendeu ao público. Bom, acho que eu posso começar falando sobre a escolha do filme, que na verdade tem a ver um pouco também com esse convite que o Bruno me fez. Na verdade, ele vai depois, acho que, destrinchar um pouco sobre essa atividade em sala de aula, da qual ele teve com os alunos do 6º semestre de Rádio e TV, né? Mas a importância desse filme dentro de uma filmografia nacional recente do Brasil, nacional do Brasil, evidente, mas diz respeito a não só a temática, né, dessa importância de se debater a questão da violência no recorte de raça, mas também de classe ali naquela produção, com esse título, né, Branco Sai, Preto Fica, que foi
no filme isso é relatado, foi uma comunicação, um policial que gritou dentro de um baile black que os brancos saem e os pretos ficassem, porque haveria ali, como houve um morticídio, né? E muitas pessoas pessoas negras saíram com marcas desse episódio na década de 1980, algo que ocorreu de fato em Ceilândia. Mas esse filme tem uma importância também grande do ponto de vista da filmografia e da produção cinematográfica brasileira, porque ele é um filme que denota uma série de circunstâncias que tem a ver com esse novo passo, nesse novo contexto, esse novo momento do cinema nacional. De uma produção periférica que alcança níveis de compreensão, reconhecimento, entendimento até fora do país, né? É um filme que circulou em festivais internacionais, além de ter circulado em festivais nacionais e em circuito nacional, em salas de cinema, gerando algo em torno de 30 mil espectadores em sala de cinema, de um território periférico e de agentes produtores que também não estão ali dentro de um certo escopo, de um certo campo canônico dos produtores cinematográficos brasileiros, né? Eles não são ali produtores com sobrenomes, né? Que são sobrenomes importantes ou relevantes dentro dessa filmografia nacional. Então, esse filme ele tem esse contexto também, e evidentemente para debater a sociologia do cinema brasileiro é importante estudar essas dimensões contextuais, sociais que estão em torno das produções. Esse filme ele acende muito essa discussão por conta dessas dimensões trazidas na própria narrativa e nos seus modos e arranjos de produção. A palestra, né? Ela surgiu a partir da disciplina Projetos de Inovação em Rádio e TVI, onde, dentre vários tópicos que a gente discute nessa disciplina, a gente tem lá a questão de gestão de projetos audiovisuais, né? E a ideia de projeto audiovisual é tratado nessa disciplina em perspectiva histórica, né? E aí entram tópicos que vão desde a economia da comunicação até noções de gestão de projetos, assim, né? E evidentemente que a gente traz essa produção mais recente para discutir, né, esses tópicos. E esses tópicos, eles explicam mais como essas obras foram feitas, porque de fato trata-se de um conhecimento mais instrumental que é passado para os alunos, né? Mas fala muito pouco por que essas obras foram feitas, né? Então, durante as aulas mesmo, né, não só eu, mas os próprios alunos, eles sentiam um pouco falta dessa explicação, né? Quer dizer, tipo, olha, a gente tinha um cinema, a gente tinha um audiovisual que era assim, assim, assado até, sei lá, 2010. Depois mudou tudo. Então, a gente explica como mudou, né? Mas a gente explica muito pouco por que mudou. Então, eram perguntas, né, que a gente trazia, né? Eram perguntas que os alunos traziam para mim, né? Lembrando aquele processo que eu coloquei aqui, né, de feedback dos alunos, enfim, né? A gente traz esse feedback dos alunos, a gente incorpora esse feedback dos alunos na construção das atividades, né? Então, eram questionamentos que os alunos traziam, assim, né? Tá, mas por que teve essas mudanças de conteúdo, de estética, de linguagem, de temáticas, de agentes produtores, né? O filme Branco Sai, Preto Fica, ele vai colocar ali no processo de produção agentes que antes não faziam parte, né? Ou tinham um lugar, não tinha um lugar propriamente dito dentro da cadeia produtiva do audiovisual, né? Você tem uma explicação que ela é uma explicação que ela transcende a economia da comunicação e transcende os limites e as fronteiras do próprio mercado e da gestão de projetos, né? Ela está inserida dentro de um contexto maior, ela está inserida dentro de um contexto social, ela está inserida dentro de um contexto político, né? Então, a ideia dessa palestra, na verdade, foi trazer essas outras dimensões dessas obras que muitas vezes a gente não consegue dar conta de discutir na disciplina, né? Por isso que no começo aqui da nossa conversa, eu salientei que muitas vezes as palestras da Semana de Comunicação, elas trazem esses aspectos que muitas vezes a gente não tem tempo de trabalhar,
na disciplina, né? Quer dizer, na disciplina, a disciplina é projeto, inovação em rádio e TV, não é uma disciplina de sociologia do cinema, certo? Mas questões sociológicas apareceram ali. Então, como que a gente responde isso? Então, a Semana de Comunicação é uma boa oportunidade nesse sentido. Então, esse foi o objetivo dessa atividade aí. Ótimo. E à noite, isso na terça-feira de manhã, a gente falou sobre o filme Preto Sai, Branco Entra. Branco sai, preto fica. Isso, obrigada. Branco sai, preto fica. Obrigada. E à noite, vocês voltaram falando novamente sobre a sociologia do cinema brasileiro contemporâneo, as alteridades e identidades de classe, raça e gênero em filmes brasileiros da última década. Para quem perdeu essa palestra, o que é a sociologia do cinema brasileiro contemporâneo e qual foi a relevância desse tema para a Semana de Comunicação? Eu vou fazer um gancho, já que eu estava falando, né? Que eu faço um gancho, depois volto para o Thiago. E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, na verdade. Assim, Na verdade, a gente ficou, né? Foram ali quase 3 horas de bate-papo com os alunos sobre isso, né? Porque é um assunto que rende muito, assim, né? A palestra que teve à noite, ela foi uma continuidade, né? Então, da palestra que teve de manhã. De manhã a gente fez uma atividade integrada com alguns alunos, né? Então eu convidei para participar da mesa alguns alunos que fizeram um seminário sobre o filme Branco Sai, Preto Fica, certo? Eles participaram ali da mesa, eles fizeram parte da discussão, isso enriqueceu muito a mesa, foi excelente, né? Foi transmitida aqui pela FMU TV, então as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir aí são testemunhas da riqueza que foi aquela mesa, assim. E à noite a gente discutiu outras obras que fazem parte desse contexto. Então a gente discutiu, por exemplo, o filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça. A gente discutiu o filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, né? Outras produções periféricas, né? Outras produções provenientes dos coletivos, né? Que inclusive foi objeto de estudo aí, doutorado do professor Tiago, e está aí uma das razões pelas quais eu convidei, né? Professor Tiago para participar dessa mesa. Então a gente ampliou um pouco o corpus, né, o corpus fílmico ali trabalhado nessa palestra, mas foi uma continuidade. Aí quando a gente fala de alteridades e identidades, né, a gente está falando que, apesar de serem filmes muito diferentes, né, produzidos por cineastas, diretores, equipes, contextos de produção muito diferentes, a gente percebe uma certa regularidade ali em alguns temas e alguns personagens, né? Então, a gente percebe nessas obras aí, né, novas alteridades, identidades de classe, gênero, raça, né? A gente percebe um cinema feminista aparecendo muito importante aí, né? A gente percebe aí um cinema negro produzido por cineastas que reivindicam as africanidades, a identidade africana, né? A herança africana como afirmação identitária. A gente percebe um cinema LGBTQIA+, que se não era inexistente, pelo menos ele era muito mais difícil de ser encontrado antes, né, do contexto de determinadas políticas públicas, assim, né? Então a gente discutiu aí como que a ação, a mediação, a condução e a correlação a partir do Estado, ela cria determinados fenômenos sociais, né? Porque o conteúdo de um filme, o tema de um filme é um fenômeno social também, né? Então a gente vai discutir isso, que é uma coisa muito importante, né? O Estado é uma instituição social, então ele tem esse poder de criar relações sociais e, portanto, representações que estão no nível do simbólico, da cultura, da ideologia, né? Então, e que também são âmbitos de disputa ali, então a gente vai percebendo isso. E tudo isso foi discutido à luz da sociologia, né? À luz de algumas teses sociológicas, onde a gente percebe que esses fenômenos eles estão muito ligados a transformações estruturais na sociedade brasileira nos últimos 20, 15 anos, assim, né? Que tem a ver com várias políticas públicas, ações e mediações do Estado, não só das políticas culturais, mas políticas de distribuição de renda, políticas educacionais, quer dizer, numa conjunção de vários fatores, de variáveis, vamos dizer assim, que a gente percebe aí alguns deslocamentos importantes, né? Alguns falam em empoderamento, né?
Então, quer dizer, novos agentes, então, que são empoderados por essas políticas, que passam a ter voz no espaço da cultura. Então, isso é muito importante. E como que isso se reflete, né, no audiovisual? E aí a gente está saindo de uma discussão que fica só naquela discussão técnica dos recursos, da gestão do projeto, e está vendo como essas questões, que são questões de mercado, elas são muito importantes e elas são discutidas em sala de aula, mas se elas não estão conectadas com outras esferas e com outros entendimentos, a gente não consegue compreender elas de maneira mais completa e complexa, né? Quer dizer, e a sociologia ela está aí para isso, né? Ela está aí para dar mais complexidade e profundidade a entendimentos que são de mercado, né? Mas que transcendem essa discussão que é meramente instrumental e técnica. Só um complemento, assim, que tem a ver também com esse campo, não só o campo de pesquisa, mas aí volta-se à compreensão do campo que o professor Bruno anotou no começo da fala dele, né, sobre a questão do network e nessa perspectiva do campo cultural, e a importância de comentar a respeito disso e trazer esses panoramas para os alunos também, porque futuramente, ou já neste momento, eles já são parte deste campo e das suas distintas atuações, da sua complexidade, né? Mas eu queria fazer um complemento em relação a essa dimensão sociológica, da dificuldade que é também trazer um panorama muito coeso, digamos assim, a esse cinema recente ou contemporâneo brasileiro, assim, que é um cinema muito difuso, muito diverso. Então, que está vinculada a todas essas perspectivas que o professor Bruno trouxe. Há uma ascensão de classe, há uma mudança no espaço do consumo, há uma mudança no espaço de formação, né? Então, aqui dentro de uma faculdade, uma universidade, a gente tem que deixar isso claro que na última década mudou-se o público, os alunos, né? Quem está se formando nos cursos ofertados, isso também se dá no Brasil inteiro, né? Tanto nas universidades privadas quanto nas universidades públicas, essa descentralização desse universo de formação. Então, isso obviamente impacta dentro do espaço de produção, não só do cinema, mas do audiovisual. E você tem uma imensidão aí vasta de políticas públicas voltadas também a esse recorte, né? Que também está vinculado ao cinema audiovisual. Então, tudo isso vai reverberar em produções que vão indiretamente se organizarem a partir dessas possibilidades. Isso aparece tanto nas materialidades das produções, então nos filmes aparecem essas referências, né? Em relação às políticas, em relação a digamos, essa remodelação da sociedade brasileira nesses últimos 20 anos, nesses últimos 10 anos, mas isso também aparece indiretamente na formação desses cineastas, novos produtores audiovisuais, que são pessoas que vêm de outros lugares, de outros espaços, de outros territórios, de outras formações, né? Então não são mais só apenas os alunos provenientes do Departamento de Cinema, Rádio e TV da USP, são alunos provenientes do curso de Rádio e TV da FIAM, que estão aí também nesse campo de produção, né? E com possibilidades de produção, etc. Então, é muito relevante trazer esse debate para os alunos, para eles entenderem o campo cultural que eles estão entrando, adentrando e vão fazer parte, né? Para gerar uma discussão também em torno disso. Agora, sempre feito com mapeamento dessas produções. Evidentemente, a gente não consegue dar conta de toda a produção cinematográfica, que a gente está falando no horizonte aí de milhares de produções e filmes. E aí você começa a pensar, né? O que é a produção de conteúdo no Brasil na última década, né? O volume dessa produção de conteúdos. Então a gente não consegue fazer um mapeamento muito amplo e a gente vai encontrar de tudo, né? Vai encontrar desde as comédias da Globo Filmes até o filme de coletivos audiovisuais, né? Então tem um horizonte amplo disso. Porém, a gente consegue fazer alguns recortes e trazer alguma dimensão dessa produção do cinema brasileiro, também fazendo os alunos identificarem isso como parte desse processo, como parte desse campo cultural, né? Acho que essa era
a dimensão e a intenção principal nessa proposta que o professor Bruno colocou desde o curso, desde a da disciplina que ele estava dando, até efetivamente nesses 2 encontros aí de terça-feira de manhã e terça-feira à noite. Obrigada, professor Tiago, professor Bruno. Olha, o papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar, porque exatamente daqui a 1 hora a gente começa o último dia, né, da semana de comunicação. E hoje o professor William vai mediar uma das palestras, né, professor? A gente tem 5 palestras previstas e teremos a apresentação do projeto do Observatório de Discursos de Ódio nas redes sociais, que contará com a mediação do professor William. Então, professor William, por favor, para quem está indeciso sobre qual palestra vai assistir, dê uma síntese sobre a abordagem da palestra que você vai mediar e nos ajude nessa santa indecisão. Tá bom, vou tentar de alguma forma, mas eu já deixo aqui um indicativo que eu acho que é o mais correto. Quem ainda está com dúvida sobre o que vai ver é porque tem muitas boas opções, né? E essas opções estão disponíveis, por exemplo, além dos espaços que já circularam, com compartilhamento de e-mails e cards de divulgação, por exemplo, no site da ICOM, né? Da nossa Agência Integrada de Comunicação. Então, no ICOM, tem que copiar, colar aqui. No iconfian.com.br, vocês conseguem encontrar lá, logo na primeira página, a programação da nossa Semana da Comunicação. Inclusive, né, já até fazendo aqui uma extensão das próprias ações da FMU TV, depois a própria FMU TV vai fazer a veiculação dessas palestras, né, das gravações. Então, também por essa programação, ainda que você, né, eventualmente tenha perdido essa programação do começo da semana, dos dias anteriores, futuramente você vai ter a oportunidade de ver ali essa programação no ar, né? Então, é uma ótima iniciativa da nossa instituição, né, nomeadamente aqui pela FMU TV, para que quem ficou indeciso ali em diferentes momentos possa acompanhar o conteúdo que já foi registrado, né? Então fica aqui essa extensão do convite para vocês acompanharem. No que diz respeito ao encontro de hoje, né, eu preciso dizer que trata-se de uma iniciativa em parceria, na verdade, uma iniciativa que parte do mestrado em Direito da Sociedade da Informação, né, aqui da nossa instituição, FMU FIAM-FAAN, a partir de um projeto encabeçado pela professora Juliana Guilhem Desgualdo, que é quem vai falar conosco hoje à noite, e ela estabeleceu, na verdade, um diálogo com a professora Maria Lúcia Silva, né, que é uma professora de grande relevância aqui para os nossos cursos de comunicação, uma liderança na condução dos projetos de iniciação científica, enfim, um nome bastante conhecido por nós. Até por esse trabalho de relevância que ela vem fazendo, também pelo núcleo de estudos étnicos raciais, a professora Maria Lúcia hoje não poderá estar presente neste evento, né, nessa palestra que vai acontecer à noite, porque simultaneamente vai acontecer uma premiação, ela vai receber em nome do NERA, do Núcleo de Estudos Étnicos Raciais, uma premiação por ações vinculadas ao combate ao racismo e à promoção da democracia na nossa cidade, uma premiação atribuída pelo Poder Público Municipal. Então, ainda bem que a professora Maria Lúcia não estará neste encontro, então eu vou substituí-la com todo gosto, com todo prazer. Né? Então, pontualmente sobre o projeto do Observatório dos Discursos de Ódio nas redes sociais, trata-se, então, de uma iniciativa, como eu disse, que vem do mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Esse projeto vai ser apresentado em detalhes hoje à noite, mas eu já posso antecipar que trata-se, como o próprio nome diz, de um esforço de mapeamento, de identificação e, sobretudo, de combate às manifestações de ódio que vem se dando, né, já há algum tempo nas redes sociais e que talvez a gente possa perceber com maior acentuação ou com maior percepção, maior nitidez em tempos mais recentes, a partir, talvez, do episódio, né, trágico da pandemia. Né? Além, como nós sabemos, e acho que a professora Juliana Desgualdo vai poder
elucidar isso com mais clareza para nós, mas uma outra desconfiança que fica bastante perceptível para nós, desde manifestações de manifestações públicas de autoridades, né, na promoção do ódio e do desrespeito à diversidade, essas manifestações via redes sociais se intensificaram. Então, acho que esse fenômeno que se agrava um pouco mais durante a pandemia tem um histórico anterior que a gente pode identificar ali, pelo menos em meados dos 2010, né, nesse período, e que vem se estendendo até agora. Então, trata-se de um projeto muito oportuno, que visa dialogar com esse fenômeno problemático que a gente vem acompanhando e que propõe aí estratégias de combate a ele, onde ações também pelas redes sociais podem ser aplicadas no sentido de uma minimização dos efeitos dessa problemática. Então, acho que é um pouco em torno disso tudo que a professora Juliana vai conversar conosco, e os detalhes a gente pode acompanhar nessa palestra que vai ter início a partir das 19h. Que é daqui a pouquinho. Olha, você ajudou, mas não ajudou muito porque todas são muito interessantes, mas foi ótima aí a informação que você nos trouxe, que eu não sabia que vai ficar gravado e disponível, porque realmente, por exemplo, hoje a gente fica em dúvida sobre tanto tema interessante para a gente ver. Obrigada, professor William. Obrigada também, professor Bruno. Obrigada, professor Tiago. Muito obrigada por estar aqui com a gente, com a galera que ama assistir o Depois da Aula. E para essa galera também a gente agradece pela audiência e a gente encontra vocês na próxima semana. Vocês querem se despedir? Fiquem à vontade. Queria só agradecer mesmo o convite e sempre me colocando à disposição também para estar em diálogo com a FMU TV, essa importante iniciativa aqui nossa da instituição. Então, agradecer você, Janice, agradecer ao professor Júlio Moreno também pela condução da FMU TV. Bom, eu faço minhas as palavras do professor Tiago, agradeço você novamente, né, Janice? Espero que a gente possa se encontrar de novo em outras ocasiões. Já encontrei você. Uma falta aí, né? Espero que a gente se encontre mais e mais vezes ainda. Isso. E eu deixo aquela saudação especial para o professor Júlio Moreno. Boa noite para todo mundo. Comigo também, agradeço, cumprimento a ótima condução. Janice, obrigado pela oportunidade aqui no espaço de diálogo que vocês abriram, professor Júlio, pela oportunidade também desse diálogo. Faço apenas um adendo aqui, que além da cobertura da TV, a equipe de reportagem da ICOM também tem feito uma série de reportagens, né, sobre todas as palestras que estão acontecendo na Semana da Comunicação. Ainda temos essa rodada da noite, e todo esse conteúdo, né, que tem sido produzido pelos estudantes, são todos estudantes de jornalismo dos vários semestres, eles estão produzindo conteúdos a partir da Semana da Comunicação, e esse conteúdo está disponível no site da ICOM, a icomfian.com.br, então vocês podem acessar por lá e verificar alguns detalhes, e depois ter o conteúdo completo na própria TV, no momento oportuno. Então, obrigado, não deixe de acompanhar a última sessão aí da Semana da Comunicação. E aí, finalmente, sextou com feriado. Valeu, gente. Boa noite. Sextou. Bom feriado para todo mundo, bom fim de semana. Mas antes, uma boa finalização da Semana da Comunicação. Obrigada a todos, obrigada, professor Júlio. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.